Bem, hoje eu vou falar um pouco da minha história de vida, né? De como que Deus mudou e transformou a minha vida, como que essa trajetória de fé me proporcionou uma nova história, né? Uma nova forma de enxergar a vida. Então, eu era uma pessoa um pouco... eu acho que eu era um pouco orgulhosa, inclusive as pessoas me classificavam dessa forma, me viam dessa forma, né? E eu lembro claramente na minha infância que eu cresci trabalhando já desde cedo e com um colega de trabalho que era cristão e eu respeitava ele, sabe? Eu não criticava ele, não via ele com maus olhos. Então eu acho que isso já era um propósito de Deus. Comecei a fumar com 15, 16 anos, talvez até um pouco antes, porque era moda na época, era uma moda, né? Do jovem da época. E passou alguns anos, eu conheci a minha esposa, eu estava no exército, passei pelo exército, continuava fumando, né? E eu lembro de uma determinada noite, a gente namorando já firme, né? Com o propósito de ficar juntos. E um dia eu fiz um propósito, né? Ainda Deus não estava claramente na minha vida, mas eu fiz um propósito de que se desse certo de eu e a minha esposa ficarmos juntos, eu ia abandonar o cigarro. E naquela noite veio a informação, a confirmação de que a gente ia morar juntos lá em Florianópolis, onde eu trabalhava na época. Veio a confirmação do lugar para a gente ficar, tudo, e ela concordou. Aí imediatamente eu tirei a carteira de cigarro do meu bolso, eu caminhava pela calçada e aquela carteira eu joguei na primeira lixeira que eu passei e dali para frente eu nunca mais voltei a fumar. E aí a gente estava juntos, né? Começamos a nossa vida juntos, né? Logo veio a primeira filha, né? A gente com bastante dificuldade de trabalho, né? E veio logo as oportunidades de concursos. E um desses concursos eu consegui ingressar na Polícia Militar no ano de 94. Só que a minha vida era aquela, né? Uma vida vazia, né? Eu não fumava mais, mas eu ainda bebia, né? Eu me reunia mais com os meus amigos e deixava muitas vezes a esposa em casa. Eu bebia, chegava em casa às vezes embriagado, minha esposa tinha que me aturar. Eu tinha essa inquietação dentro de mim por conta da minha vida, né, dos meus comportamentos, né? Pensava muito na minha esposa, na minha filha e também no meu trabalho, logicamente. Mas mesmo assim eu era levado por muitos comportamentos errados, né? E eu ficava inquieto com aquilo. Aí foi um determinado momento que a minha esposa teve uma visita desse pessoal que andam de casa em casa, que são as testemunhas de Jeová, e ela marcou um compromisso, né, de fazer um curso bíblico com eles. E ali foi onde eu tive o primeiro contato, assim, mais direcionado na palavra de Deus, né? Apesar de ser da forma como eles enxergam e estudam a palavra de Deus, mas foi o primeiro contato, né, que eu tive. Aí nesse meio tempo eu conheci um colega policial, trabalhávamos juntos, né, no policiamento, né. Esse colega congregava na quadrangular sede e eu relatava para ele, né, sobre esse curso bíblico, né, e ele começou a me mostrar a palavra também, de uma outra forma. Na verdade, ele me mostrou a palavra como ela é, né? E eu chegava em casa, eu ia lá na Bíblia conferir, né? Sempre fui curioso, ia lá conferir se realmente qual que tá mais correto aqui. Aí esse meu colega de trabalho, que se chama Sadi, me convidou para ir a um culto, ir à igreja, à sede. Eu comecei a ir nas quintas-feiras. Eu lembro que na primeira noite que a gente foi, a gente sentou lá no último banco, ficamos lá assistindo o culto e ali Deus começou a trabalhar na minha vida. Parando para pensar, né, 2000, 2001, se passam praticamente 21, 22 anos, né, de conversão, onde eu, né, conheci a palavra,
né? E Deus fez tantas transformações na minha vida, e a principal dela foi reconquistar a confiança da minha esposa, da minha família, das pessoas que estão ao meu redor. Então isso já não tem preço, né? Mas o principal de tudo é você ter sentido da vida, você saber que Deus tem um propósito na sua vida. Eu estava trabalhando no ano de 2006 e comecei a sentir fortes dores na barriga, né? Já fazia quase um ano que eu estava lá. Aí fui ao médico e eu fui diagnosticado com um tumor no intestino também, câncer, né? E aquele tumor não sabia como é que estava o quadro do meu intestino de um determinado ponto para frente, só depois da cirurgia. E eu fui submetido a exames, né? E de acordo com as palavras do médico, eu tinha que operar para ontem. Então eu lembro que naquele dia, naquela tarde, no consultório estava eu, a minha esposa Kelly e a minha mãe. Quando ele falou aquilo, a minha mãe ainda estava com a gente. O chão caiu, né? O chão caiu. Eu tinha recém passado num concurso onde eu pedi muito a Deus e foi Deus que me deu essa oportunidade, né? Abriu essa porta e daqui a pouco eu já me via usando bolsa como a minha mãe usava, e dessa forma eu não poderia trabalhar na polícia. Como que eu ia trabalhar, usar um cinto com uma bolsa de colostomia? Então eu já me via fora da polícia. Aí fomos para a cirurgia, né? Um dia, 2 dias depois ali, coisa muito rápida, segundo o médico. Então na minha cabeça aquilo era grave, gravíssimo. Fomos para a cirurgia e na cirurgia, né, o médico cortou aquele tumor, né, e no dia seguinte ele foi me visitar e ele me deu os parabéns. Ó, tudo bem, tudo certo. Muitos pacientes que eu opero, quando eu abro a barriga, o intestino está tomado de tumores, daquele ponto onde a gente percebeu, dali para frente a gente não sabia, então só com a cirurgia, no teu caso, que não é o teu caso. Então ali Deus já me deu certeza, né, que quando Ele te dá uma bênção, né, quando Ele te dá uma oportunidade, Ele abriu aquela porta, ninguém vai fechar. Passei então a congregar na igreja Quadrangular Sede, uma igreja que na época tinha um trabalho muito intenso de células, e eu me envolvi, eu estava feliz da vida, eu estava vendo muitas transformações na minha vida. Nós passamos a congregar um tempo na Igreja Batista. Essa Igreja Batista, ela acabou ficando desprovida de um líder, de um pastor. A gente ficou lá até onde deu, foi perdendo membros, ficamos em 3 casais e dali a igreja iria fechar e acabou fechando. Aí foi onde eu vim para a Igreja do Tributo, uma igreja que também, da mesma forma como eu fui acolhido na sede, a Igreja do Tributo, ela não foi diferente. Pelo contrário, ela nos surpreendeu. Ela nos acolheu de uma forma tão carinhosa, o amor de Deus que a gente vê nessa igreja, as pessoas, você chegar, quando a gente chegou na Igreja do Tributo, ainda era a igreja lá em cima, a igreja pequena, e eu fui muito bem acolhido, e também muitos irmãos que eu conheci no início da minha caminhada estavam ali. Eu lembro quando eu estava dentro da igreja, eu cheguei num determinado culto de domingo, uma irmãzinha lá na frente olhou para trás. Quem era essa irmãzinha? A irmã Zizi, né, me reconheceu de longe. Então, isso sem contar os outros irmãos, né, que nos acolheram. E dali para cá a gente tem estado muito feliz, né, com o Senhor, uma igreja de oportunidades, esse desejo do meu coração de estar ensinando a palavra, né? Aí abriu essa porta na Escola Bíblica Dominical, onde a gente tá junto novamente com o pastor Marcos, né? E os demais professores ali, a irmã Zizi, o pastor Jair, a irmã Simone, né? Ensinando a palavra, né? Aproveitando essas oportunidades que Deus nos dá para crescer em conhecimento, crescer com o Senhor, né? Em conhecer a palavra, conhecer em comunhão com o Espírito Santo e crescer no conhecimento da palavra. Então eu louvo a Deus por essa igreja. Eu quero deixar uma palavra a toda a igreja, a todos que estão vendo esse breve relato daquilo que Deus fez na minha vida.
né, que está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13, que diz que Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então eu vejo que isso resume aquilo que o Senhor fez na minha vida, né? Se hoje eu sou o que sou, né, foi porque Deus abençoou, foi porque Deus nos honrou, né, de acordo com a nossa vida, com a nossa aceitação, com o nosso coração disposto a deixar Ele agir nas nossas vidas. E aí Ele nos transportou para o reino do Seu Filho.